E E aí, aí, tudo bem, cara? Tudo bem? tudo maravilhosamente bem, bem demais, felicidade total. Opa, boa, cara. Boa noite. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo com Ex-Aluno. Já deu para ver aqui, pelas suas palavras, que a gente vai ter notícia boa no final. Vamos ter coisa aí para comemorar. Mas, para começar, cara, eu queria que você fizesse uma breve introdução aí de onde você fez faculdade, quando que você se formou, para qual especialidade você fez. Uma pequena introdução aí sobre você, para eu entender um pouco melhor. Tá, beleza. É o seguinte, eu sou daqui de Goiânia, fiz a minha faculdade por aqui mesmo, na PUC, formei no meio do ano passado, ali para agosto e tudo mais. Tava na dúvida da especialidade que eu queria, decidi assim, aos 45 do segundo tempo, e optei pela psiquiatria. Fiz prova só aqui mesmo em Goiânia, não queria sair, eram 4 instituições, e aí já é para contar o final, ou isso aí Não, vai ficar calma, suspense? calma. Vamos. Primeiro, você falou que você se formou no meio de 2021, né? Mais ou menos em agosto. Então, você estava no Isso. sexto ano da faculdade. Você estudou no quinto ano? Como é que foi sua. Ah, nada. Quinto ano, não estudei nada. Eu tava no internato, assim, e aí eu tinha umas apostilas antigas, dava uma lida de vez em quando, de acordo com o rodízio que eu estava estudando, realmente só para não ficar muito perdido. Consegui acompanhar o rodízio, mas não estudei nada, não fiz uma questão, não tinha um estudo direcionado, zero, 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 zero. Cheguei assim no sexto ano com zero de base. Assim, foi tanto que no nivelamento eu acertei 37 questões no começo do ano. Assim, eu até Simulado de comparei com os meus nivelamento? amigos, do Ah, é. primeiro, até comparei com meus amigos, o pessoal que tinha estudado mais tinha feito 40, 50, eu tava ruinzão. Então, eu realmente não tinha nenhuma base teórica, E, tava bem mediano. e como é que você conheceu a gente? Graças ao meu amigo Gabriel. Ele me indicou vocês, ele estava ao longo do quinto ano, ele também não fez nada no quinto ano, mas estava estudando metodologia de estudo, não sei o quê. E aí começou a ver a questão da revisão espaçada e tudo mais, e aí chegou até vocês, e aí ele já pegou, já matriculou, e aí na época de decisão de qual cursinho que eu ia fazer no final do ano, ele me falou, me mostrou a plataforma, me mostrou tudo, me convenceu de cara. E aí foi a escolha mais acertada que eu fiz possível. Valeu muito a pena. Então foi nesse boca a boca. Entendi, que Foi bem legal. Primeiro, legal. eu agradecer o Gabriel pela indicação. São normalmente, cara, os melhores vendedores que a gente tem são realmente a galera que conhece a gente, o nosso trabalho, às vezes os nossos ex-alunos, ou até no caso do Gabriel, ele que já acompanhava a gente nas redes sociais, já via essa questão aí de metodologia. E você entrou Ah, logo no início do ano? isso, ele tinha feito o JJ na pandemia, que vocês fizeram no começo do ano passado, né? De Isso, 2000 e, começo de foi entre 2020. abril e maio de 2020. Foi logo depois que Isso. começou a pandemia. Foi aí que ele conheceu vocês e aí me passou. E aí eu entrei no comecinho do ano, no começo de 2021. Foi na primeira turma do extensivo, né? Ali, início de janeiro, por ali. E, cara, você começou com 37 no simulado de nivelamento. Você acreditava? Você teve, pô, ou isso foi. Que a gente está vivendo isso agora, que a gente está no início dos cursos extensivos, teve o simulado de nivelamento semana passada. Uhum. E sempre tem a galera que também, como você, tirou 37, tirou às vezes menos, às vezes um pouco mais, e que se desesperam. Você se desesperou ou não? Como é que foi isso para você? Ah, não, assim, eu dei uma risada, porque assim, não podia esperar mais que isso, não. Assim, o que viesse acima disso estava errado, porque realmente não tinha nenhuma base. Então foi, beleza, é isso mesmo, vamos melhorar a partir daqui. Não serviu para desanimar, não, pelo contrário, eu falei, não, pô, tô mal mesmo, preciso melhorar, vamos pegar firme. Boa. Foi Pô, por aí. se todo mundo tivesse essa sua mentalidade, cara, a gente ia ter mais gente sendo aprovada, porque é fundamental. Porque o grande problema é quando a pessoa tira uma nota baixa e se desespera e acha que é impossível e aí nem começa a estudar. Isso Ah, não, acontece, isso acontece. pô, Mas não e aí, como pode. é que era a sua preparação com a gente? Como é que era seu estudo, seu dia a dia de estudo? E Hum. tenta comparar isso com. Porque, assim, a nossa metodologia é diferente, né? Do tradicional, pelo menos, do que a galera está mais acostumada. Comparada como você estudava antes. Sei que você não estudou para a prova de residência, mas você lia alguma coisa, estudava para a faculdade, para as provas da faculdade, etc. Como é que foi isso aí? Ah, é um antes e um depois, né, da JJ, que eu inclusive pretendo levar para o resto da vida esse tipo de metodologia. Antes era um estudo muito basicão mesmo, um estudo bem burro, massacrante, de pegar, às vezes fazer resumo, eu tentava caprichar para tentar entender depois.
em termos de prova de faculdade até dava certo, mas poucos dias depois, como eu não revisitava isso, já esquecia muita coisa. Padrão, né? Acho que é o padrão da média dos estudantes aí. E logo depois, com a JJ, foi muito bom, assim, a questão do estudo ativo. E o mais interessante, que acho que me agradou muito e agrada a grande maioria dos alunos, é que vocês me dão tudo muito mastigado. A gente só precisa ter o trabalho de ir lá e engolir. Eu quero dizer assim, eu sou desorganizado, eu não sabia montar meu cronograma, não saberia montar o dia de revisão, nada disso. Se eu tentasse fazer manualmente, em qualquer sistema, ia dar errado. Então, foi bom, porque eu sentava assim, vou estudar, abrir a JJ, o que eu tenho que fazer hoje? Eu não pensava, não gastava tempo pensando, planejando, energia nisso. Eu acho que muita gente de outros cursos acaba gastando esse tempo e energia nisso. Eu chegava, engolia o que eu tinha que engolir, e por engolir não entenda estudo passivo, eu engoli no sentido de era o meu esforço, alguma coisa que já estava fácil de engolir. Botava tudo para dentro, sentava, fazia o estudo teórico, revisão, todos aqueles 4 estudos básicos, né, no meio da semana, e foi suficiente. Não, a minha média era de 3 estudos teóricos por semana, revisões teóricas. Eu às vezes falhava, não foi o meu melhor estudo. Uma coisa que eu tentava manter mais rigorosamente seria o estudo da revisão inteligente, 50 flashcards a 50 questões. Fazia com muita frequência, vou colocar aí pelo menos umas 4 vezes por semana ao longo de todo o ano. No meio do ano, tive uma queda de produção, acho que faz parte do processo, uma retomada no final do ano, aí eu peguei pesado também nos exercícios, às vezes fazia mais que 50 num dia, mas só na reta finalzona mesmo. Antes disso, 50 já era suficiente. E dei uma falhada em provas também ao longo da preparação. Comecei bem, né? Fevereiro, março, abril, todo mundo animado. Meio do ano, parei de fazer uns simulados. Na volta, fazia simulado, fazia as provas antigas da instituição que eu queria e peguei o jeitão da prova, sabe? Foi por aí. Entendi. Assim, duas coisas que eu achei bem legais. Primeiro, você falou da questão da plataforma, né? De você entra, sei lá, hoje é quarta-feira, você entra lá, na quarta-feira tem o que você tem que fazer, que é essa coisa de não precisar pensar se você vai estudar, o que você vai revisar, precisar se organizar, a gente organiza. Isso foi uma das grandes apostas nossas de 2021, né? Colocar tudo dentro da agenda de um calendário para o aluno não ter que precisar se organizar, porque a gente sabe que isso toma muito tempo. E pior do que tomar tempo, isso gera muita confusão. E às vezes a confusão paralisa, porque você não sabe, porra, eu tenho que fazer isso ou aquilo. E aí você acaba não fazendo nada, você acaba procrastinando. Então, acho isso bem legal. E, cara, uma coisa até agora, eu tenho conversado com vários ex-alunos nesses últimos dias, nas últimas semanas, na verdade. E até agora foi uma unanimidade. Todos falaram mais ou menos o que você falou aí, que você tentava religiosamente cumprir a revisão inteligente. As 50 questões e 50 flashcards. E esse foco, cara, no estudo prático, né, que você falou, estudo ativo, que no caso da uma prova, a prática é você fazer questões, né? Porque a prova é composta de questões. Isso é muito legal ver que a galera que realmente teve mais sucesso, que conseguiu grandes evoluções, conseguiu grandes resultados, acabou fazendo isso. Então, acho bem interessante. Rafael, você sabe dizer quantas horas mais ou menos você estudava por dia? Uma dúvida que todo mundo me pergunta. Eu sei que é difícil responder, varia, né? Você Aham. falou aí que no meio do ano teve uma queda e tal, mas se tivesse que chutar um número. Ah, varia ao longo do ano. No início do ano, com mais tempo, mais energia, aquela empolgação, pegando um dia cheio, que tinha estudo teórico, revisão teórica e revisão inteligente, eu gastava ali umas 4 horas, eu acho, pelo menos. Porque na revisão teórica, eu gastava muito tempo vendo a aula e eu anotava muita coisa que era falado. Às vezes, no meio da aula, eu voltava e lia um pouquinho da apostila, um pouquinho do texto. Na, era raro, mas assim, às vezes eu voltava. Geralmente eu matava só com a aula, raramente visitava o texto, mas fazia, rabiscava, enfim, fazia alguns desenhos meus. Quando eu fazia as questões, quando eu errava, eu também voltava naquela apostila. Tipo, eu errava uma questão de hipertensão, voltava na apostila, escrevia lá no cantinho, dentro da matéria, o ponto-chave que eu errei. Então, isso me gastava um certo tempo, média 4 horas. Já para o final, eu já vi as aulas sem parar muito, já era mais rápido. Isso aí conseguiu diminuir pelo menos 1 hora do meu estudo. Então, eu fazia revisão, a aula teórica, revisão inteligente dentro de média de 3 horas. Entendi. Essa era a média.
E, cara, você começou lá com 37, você falou que isso não te abalou, pelo contrário, né? Foi um gás para você, pô, vou com tudo. Inclusive, você disse, né, que no início você foi realmente com tudo. E como é que foi a sua evolução? Foi rápida nos primeiros simulados, nas primeiras provas? Demorou um pouquinho mais? Como é que foi isso, no seu caso? Com um mês de JJ, aí eu fiz o outro simulado. Não me lembro agora exatamente quanto eu tirei, mas, tipo assim, eu cheguei próximo ali de 45, 50. O número já era muito legal para um mês, porque acho que eu errava coisas muito básicas, muito simples, o primeiro mês já conseguiu me dar uma base boa. Ao longo do ano fui evoluindo aos poucos, estagnei nos 60, claro, assim, acho que tem essa fase. Inclusive, eu estava estagnado nos 60 até um dia antes da prova. Eu não passava dos 60, 63, 65, pô, desse jeito não dá para passar. A prova, assim, já tem que pular para o final para explicar isso. Mas a prova que eu fiz da residência no final foi minha maior pontuação, tipo assim, foi a minha melhor prova. Antes não estava rolando. Então, mas não me desanimava, eu sabia assim que eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. Tinha estudado, já tinha evoluído bem ao longo do ano, e isso era mais importante. Eu até, não sei se você vai lembrar, mas eu te mandei uma mensagem ali para abril, para maio, falando justamente isso. Ó, independente do que acontecer, já valeu, já foi muito legal. Já cresci demais, já aprendi demais, não só de matéria, mas de como estudar, já valeu, ponto. O que vier daqui é lucro. Então, assim, nesse momento pré-prova, eu já tinha essa consciência, já estava muito bom, já tinha valido a pena pra caramba, e o que viesse já era lucro. Então, essa evolução foi bem linear, bem lenta, estagnadíssima no meio do ano, às vezes com quedas, e umas semanas da prova não tinha nota de passar, mas aí acabou que a gente fez a prova no final e deu tudo certo. Pô, que legal, cara. Tem alguns conceitos importantes aí nessa sua fala de agora. Primeiro, por que no início você evolui mais rápido? Você já matou a charada, cara. Você estava errando coisa muito básica, você estava errando muitas questões fáceis. E aí, cara, exatamente. quando a gente. Claro que é mais fácil você evoluir nas questões de nível fácil do que nas questões de nível médio, por exemplo. Então, cara, no início do curso, você, como está fazendo muita questão, muito flashcard, muita prova, você acaba evoluindo rápido. Acontece com a maioria das pessoas, tá? Não é com todo mundo, mas na maioria dos casos, se a pessoa tem uma preparação regular no início e está tirando uma nota baixa, mais ou menos 40%, um pouco menos, um pouco mais, dá para você chegar lá nos 60 de forma relativamente rápida. E depois, o segundo conceito é esse, a famosa estagnação dos 60, né? Porque isso acontece com quase todo mundo, às vezes é no 60, 65, às vezes é no 70, mas por quê? Exatamente porque as questões médias começam a aparecer e começam a ser um problema. E aí você falou que até um dia antes da prova você estava indo, você ainda estava tirando por aí, você ainda não tinha chegado nos 70% dos nossos simulados. Então, e aí tem dois detalhes. Primeiro, o nosso simulado é uma prova difícil. Então, ao contrário do que muitos cursos fazem normalmente, a gente faz um simulado que tem um nível de dificuldade mais ou menos similar ao da prova da USP, né? Que é uma prova difícil, não é a mais difícil do Brasil, mas é uma prova relativamente difícil, e a gente gosta de fazer um simulado difícil porque quem vai bem, quem tira 60 e poucos no simulado difícil, por exemplo, vai acabar normalmente sendo aprovado na maioria das provas. E o segundo ponto é que, cara, como você fez muitas provas aí ao longo do ano, vários simulados, apesar de você falar de ter ficado sem fazer prova no meio, mas você fez lá no início, com certeza você fez várias no final também, cara, você se habituou a fazer prova. E quando a pessoa chega tranquilo para fazer a prova, eu tô vendo já por você que você tem uma personalidade mais tranquila, quando a pessoa não tá muito nervoso, chega lá na hora da prova, normalmente ela vai se dar melhor do que na hora do treinamento, porque a concentração é maior, o foco é maior. Por mais que você seja focado durante a preparação, a sua concentração vai ser maior no dia da prova. Então, isso é muito legal, porque às vezes acontece muito isso, cara. Você é um cara tranquilo, mas tem gente que não é, tem muita ansiedade e que fala, pô, Eduardo, cara, tô tirando 60 e poucos aqui nas minhas provas na íntegra, preciso de 70 e poucos, ou então tô tirando 70 e poucos, preciso de 80, falta 2 semanas para minha prova, já era. Acho que eu não vou nem fazer a prova. Cara, não faça isso, não faça isso. Vai com confiança, vai com esperança, que a gente já viu muita coisa aí que muita gente se surpreender positivamente, e muito legal aconteceu isso com você.
E aí, cara, então já que você já começou a dar spoiler, vamos lá, qual que era a sua grande prova aí prioritária e como é que você foi? Eu queria passar aqui em Goiânia, né? Então, eu prestei prova do HC, prova do HC de Goiás, SES de Goiás e duas instituições de psiquiatria daqui. Uma chamava Pax, a outra Asmigo. Não tinha uma prioritária, assim. Eu sei que até tem diferença, tem umas melhores que as outras aqui, mas para mim, Goiânia já estava sensacional. E aí, eu fiz essas, no HC eu não consegui, fiquei assim, meio mais ou menos, mas aí no SES deu tudo certo. Tirei 71. Eu falei, nunca tinha tirado 71. Quando eu fazia prova, inclusive, as provas antigas, eu pensava que se eu tivesse alguma chance, seria no HC, que é quando eu tirava maiores notas. Nunca cheguei no 70, ficava ali 68, na melhor das hipóteses, muito 62, 61. SES do mesmo jeito. Não passei de 65 em nenhuma das provas antigas que eu fiz. E aí, na hora da prova, veio 71 e foi suficiente. Aí nas outras duas que eu prestei também, foram provas depois, e depois que eu fiz a prova, aí eu parei, dei uma parada de estudar, deu aquele, joguei tudo pro ar, fui descansar um pouco, fui trabalhar um pouco, e foi doido. Eu nem sabia do resultado ainda, não tinha noção que ia dar certo, mas eu já tinha dado uma largada, ainda bem que passei, porque nas outras, como eu parei de estudar, perdi totalmente o ritmo, vi o tanto que eu esqueci algumas coisas importantes que eu não esqueceria se eu tivesse continuado estudando. Então, assim, para quem Sim. vai fazer essas provas aí para janeiro, porque, tipo, eu fiz a prova do SES em novembro, a outra foi só em janeiro. Aí eu perdi o ritmo total. Então, para quem vai fazer esse tipo de prova, não para, que vale a pena. É assim, continuar estudando, você passa esses caras que cansam antes, igual eu cansei, e aí você chega muito melhor, com certeza. E Isso é um foi ótimo basicamente conselho. isso. Ainda mais para quem tem a grande prova prioritária lá no final de janeiro, como tem algumas. Realmente, cara, às vezes você tem que até dosar o ritmo no fim de ano, porque esse estudo final não dá para chegar sem ritmo na prova, senão dá Uhum. problema. Mas então, cara, você conseguiu de 37 para 71. Realmente, cara, uma evolução aí impressionante, uma evolução notável. Tudo bem, nosso simulado é mais difícil que a prova da SES, mas a prova da SES também não é fácil, é uma prova complicada. A SES Goiânia tem questões bem difíceis lá, sempre tem. Conseguiu uma grande evolução, cara. Pô, muito feliz com isso aí. Parabéns É. pelo seu resultado. E, cara, eu queria te perguntar de tudo que você acha que a gente teve lá no curso e tal, o que mais te ajudou? O que mais contribuiu aí para a sua evolução, para o seu resultado, para a sua aprovação? Se tivesse que falar uma, duas coisas no máximo. Que mais ajudou, assim, é tão completo, a plataforma é tão completa que é difícil pontuar. Mas os pontos mais fortes, como eu já tinha dito, é me dar tudo pronto. Eu não gastei um segundo pensando no que eu ia estudar. Não gastava nada de energia para isso. Então, cheguei, estava tudo pronto, é só fazer. Assim, tá de frente o gol, é só botar para dentro. E esse botar para dentro, o esforço é meu. Mas está muito fácil, entendeu? Muito já mastigado, aula muito bem direcionada, aula leve, com aquilo que importa. Não gastava tempo com picuinha. Picuinha às vezes cai na prova? Cai, mas não foi isso que me fez passar. Eu não acredito que seja isso que faz a galera passar. Só se for aquelas coisas mais concorridas e tudo mais, nos grandes centros. No geral, não é necessário. A inteligência artificial que mandava quando eu errava mais um tema, tinha um tema ou outro que eu dava umas patinadas e eu ia revisando e eu ia percebendo isso ao longo do tempo. A facilidade do aplicativo foi muito legal, porque eu consegui aproveitar o tempo. O meu amigo Gabriel, que me apresentou ao JJ, a gente ia junto para a faculdade. Então, assim, a gente estava no trânsito, a gente estava fazendo flashcard. E aí eu fazia, geralmente ele ia dirigindo, eu ia do lado fazendo os flashcards deles e os meus. Então, assim, eu fazia 100 flashcards de tabela num dia, o dele e o meu. A facilidade de logística, de acesso, muito fácil, muito simplificado, não era aplicativo super leve que roda bem em qualquer lugar, isso dava uma leveza no estudo, muito boa. Ah, ah, tudo, velho. Vocês são muito Não. fera, assim. A comunicação, o acesso que a gente tem, a proximidade, assim. Tipo, assim, eu tô conversando com você, você não me conhecia, mas a sensação que eu tenho é que a gente é amigo de 10 anos já, de tanto te ver, Que de te legal, ver cara. próximo, falar no Telegram, você responder a gente, você, toda a equipe, Barreto, os meninos todos. Isso dá um aconchego na hora do estudo, sabe? Não é aquela coisa assim, vocês estão distantes e não estão nem aí pra gente, é um estudo nosso, independente, só depende da gente. Não, a gente sente uma parceria com isso, sabe? Isso foi realmente muito bom, foi show de bola.
Que isso, cara, que legal. Pô, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por participar. E até interessante você falar da questão, pô, picuinha, cara, não é o que decide prova, e não é mesmo o que decide prova. Picuinha eu vou traduzir como, sei lá, rodapé de livro. Rodapé de Isso, livro melhor. não não é o que decide prova. E eu vou dizer que, cara, se for para estudar rodapé de livro, estuda o rodapé de livro que cai com frequência na sua prova, né? Mesmo que Uhum. você, se você quiser passar num grande centro, na USP, por exemplo, cara, você não vai conseguir decorar todos os rodapés de livro da medicina. É impossível. Então, se é para decorar algum ou alguns rodapés, decora o que é cobrado com mais frequência nas suas provas prioritárias. Porque se você tentar decorar tudo, você vai acabar esquecendo da parte fundamental, que é todo o restante, que são todos os conteúdos que não são rodapé de livro e que são cobrados e que aí sim decidem as vagas, especialmente as questões fáceis e as questões de nível médio. Então, isso é muito legal, muito importante. E, pô, cara, muito, muito maneiro mesmo. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado. Acho que consegui pegar bem aqui a sua preparação. Você conseguiu uma grande evolução mesmo. Desejo tudo de bom para você, cara. Essa especialidade que eu acho que você fez uma grande escolha, sinceramente. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma especialidade hoje na medicina, seria psiquiatria também. Você tenha muito sucesso aí na especialidade, tenha muito sucesso na residência. E com certeza, cara, vamos continuar estudando aí com uma boa metodologia, fazendo revisão, fazendo teste, estudando através da prática, que é uma coisa fundamental e que dá para estudar também durante a residência, depois da residência. Dizem que os médicos têm que estudar a vida inteira, né? Então, vamos lá, vamos estudar que tenho certeza que vai ser legal. Inclusive, vocês não estão pensando em abrir um JJ Psiquiatria, não? Só para ficar revisando os conteúdos com vocês. É bom Olha, demais. olha, olha, olha que a gente tem algumas ideias nesse sentido. Olha que a gente tem algumas Provinha de ideias. R4, pá. Vamos pensar nisso aí. Que isso, Ô, Rafael. Eduardão, e te falar que ano passado, eu às vezes dava, ao longo do estudo, eu parava, tentava dar uma corridinha num parque aqui perto e eu te ouvia demais. Botava um podcastzinho para ir ouvindo. E eu pensei, nossa, eu pensava isso ano passado, né? Já pensou se ano que vem, se eu sou aprovado e eu tenho uma conversa com ele assim também, que massa que seria? E aí, hoje a gente chegou até aqui, tipo assim, essa conversa aqui, além de passar, que é muito bom, é meio que um objetivo enorme para mim, sabe? É a concretização desse sonho. Foi muito importante para mim, toda a evolução que vocês me proporcionaram mesmo. Parabéns, vocês são disparado o melhor preparatório do Brasil. Eu falo isso para todo mundo. Já indiquei para vários amigos meus que ficaram assim, nossa, passou, você estava mais ou menos e passou. É, tem segredo, na verdade não tem segredo, tem a JJ que descomplica tudo para gente. E, enfim, isso foi muito bom. Eu não sei, não se acredita, o que o pessoal que vai assistir acredita. Eu não consegui estudar todo dia, todos os dias do ano, não deu. Teve uma única coisa que eu consegui fazer em quase todos os dias desse ano, foi, antes de dormir, botar isso nas mãos de Deus, pedir para Ele conduzir, porque chega um momento que a gente cansa, pá, não dá mesmo, a gente cansa e desiste. E aí, realmente, eu sou muito grato a Deus por ter passado, a Ele em primeiro lugar, que Ele proporcionou tudo isso, e logo, imediatamente depois, a vocês, minha família, todo o suporte que eles deram, porque foi sensacional. Foi uma honra ter essa conversa com você. Queria te dar vontade de continuar estudando, só para continuar tendo contato com vocês, porque, Que poxa, é bom isso, demais. cara. Eu gostei demais. Pô, quando estiver no Rio, cara, avisa aí que a gente se encontra, pô. Muito legal. Inclusive, obrigado pelas indicações, galera de Goiânia, sempre muito gente boa. Galera de Goiás, pô, a gente está crescendo pra caramba aí em Goiás. Conversei já com alguns também que passaram na SES de Goiás. Eu não lembro agora se foi psiquiatria, acho que não. Mas outras especialidades. Então, muito obrigado, cara, pelas palavras, obrigado pela conversa e obrigado pela dedicação. Porque você falou que você não conseguiu estudar todos os dias, mas com certeza você conseguiu estudar muitos dias, a maioria dos dias, porque senão você não teria tido essa grande evolução. E, pô, um cara que começa tirando uma nota ruim lá no simulado de nivelamento, que poderia desistir, poderia achar que não dá certo, que, pô, o método não funciona, foi lá, insistiu e conseguiu essa vaga aí, que é uma vaga difícil, com poucas vagas, não são muitas, né, de psiquiatria na SES Goiás, você foi lá e conseguiu uma. E, cara, parabéns mesmo. Muito obrigado pela conversa. E é isso, quando estiver no Rio, avisa. Fechou, então. Valeu, Eduardo. Foi um prazer enorme. Abraço você, todo mundo da equipe.
Pô, vamos manter o contato assim que tiver aí. Você tá jogando futebol ali com o Barreto ainda? Se tiver, Cara, quando a gente tiver, a gente então, bota pra cima. a gente ainda não, mas pode ser um bom dia. Eu ainda não joguei futebol com o Barreto, não. Ele joga na Barra, cara. É um pouco longe de onde eu moro, mas quem Ah, sabe? Quando você estiver aí, a gente marca uma conversa. então, tudo certo. E parabéns pelo filhão, viu, Eduardo? Tudo de bom, que venha com muita saúde, alegrando todo mundo aí. Maravilhoso projeto, parabéns. Valeu, Rafael. Forte abraço, cara. Obrigado aí. Valeu, grande abraço.